Igreja, oh, glória, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, livro do profeta Ezequiel, sem mais delongas, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, é um texto clássico, muito conhecido pela igreja, mas eu creio que o Senhor tem algo a falar em nossos corações nessa noite, amém? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, bem facinho de achar, né? Estaremos lendo 2 versículos, verso de número 2, verso de número 3, que diz: E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Verso de número 3, e me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. E a igreja pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Queridos, o texto a qual acabamos de fazer menção é um texto muito conhecido, bastante ministrado. E na tarde de hoje, eu estava no meu quarto orando, pedindo ao Senhor uma direção daquilo que Ele tinha a revelar à igreja. E o Senhor, Ele propôs em meu coração o texto do profeta Ezequiel, capítulo 37. Pode me ajudar no teclado, irmão? Por gentileza? O irmão do teclado, por gentileza? E o interessante é que o Senhor, Ele muitas vezes, para não nos perder, o Senhor, Ele vai frustrar os nossos planos. Era essa a mensagem que o Senhor ministrava ao meu coração. Todos nós sabemos da história de Ezequiel. Ezequiel, ele é pertencente de uma família sacerdotal. A Bíblia, ela não dá detalhes profundos da história do mesmo, mas eu posso conjecturar que, assim como nós, pais, né, temos toda aquela preocupação com a estrutura da educação, o preparo para o futuro dos nossos filhos, muitas vezes fazemos investimento daquilo que temos e muitas vezes daquilo que vai nos gerar esforço, vai nos fazer pagar um preço para que haja uma garantia de uma estabilidade futura para os nossos filhos. E quando eu olho para a história do profeta Ezequiel, obrigado, Daniel, eu vejo desta mesma maneira o cuidado, a preocupação, o ensino, a direção, né, todo aquele amparo necessário para que quando Ezequiel atingisse a idade de 30 anos, segundo a tradição judaica, a idade de 30 anos era vista como uma idade madura, um tempo já propício ao exercício ministerial. Só que o texto diz que no ano de 597, a Babilônia, ela vai sitiar Israel, levando cativo o povo. E juntamente nesse mesmo ano, Ezequiel é deportado. Há quem diga que Ezequiel ele tinha 25 anos de idade. E no capítulo 1 do texto do livro de Ezequiel, Ezequiel vai revelar uma experiência extraordinária, a qual ele nunca viveu e que de fato marcará a sua vida. E eu gosto muito disso porque existem experiências que o ser humano experimenta com Deus, que nunca mais ele é o mesmo. Toda a sua trajetória de vida muda, os seus sentidos mudam, porque aquilo que Deus tem que fazer, Deus faz. E não foi diferente na vida do profeta Ezequiel. O texto diz no capítulo 1 que estava Ezequiel assentado sobre o rio Quebar, dentro da Babilônia, exilado.
E o texto diz que Ezequiel agora vai ter uma visão. Ezequiel vai ter uma visão. Lá no versículo 2, no capítulo 2, o profeta também vai ter uma visão de um rolo, de um livro. E Deus diz ao profeta: filho do homem, come desse rolo, porque eu falarei contigo. Lá no capítulo 3, a mesma coisa. Deus diz: filho do homem, come desse rolo, e vai e fala à casa de Israel. Haja vista que o profeta Ezequiel não tem uma missão muito fácil. É um povo de dura cerviz, é um povo que havia quebrado a aliança. É um povo que havia se afastado da lei, dos preceitos de Deus. É um povo que havia dado as costas para Deus. Era Deus dizendo para Ezequiel: Ezequiel, eu vou te encher da minha presença. Eu vou te encher da minha glória. Eu vou desenrolar os meus mistérios sobre a tua vida. Eu estou te constituindo como profeta dentro de uma terra estranha, para que você profetize a uma nação que me conhece, mas decidiu se afastar, que conhece a minha história, que sabe tudo que eu fiz em benefício ao povo, mas que porventura, por causa dos seus caprichos, dos seus prazeres, das suas escolhas fora a minha parte, aleluia, estou te enviando para este povo, para você profetizar uma futura restauração. E o interessante é que esse relato do capítulo 37 do profeta Ezequiel nada mais é do que a condição espiritual do povo. O mesmo profeta agora ele relata dizendo: a mão do Senhor veio sobre mim. Perceba que não foi Ezequiel que foi ao vale, mas a mão do Senhor conduziu o profeta a um vale. E o profeta Ezequiel agora faz um diagnóstico. Ele observa, aleluia, que o vale está tomado por ossos. Ossos sequíssimos, sem vestígio de vida algum. Na ótica humana, na perspectiva humana, é algo impossível. Um ambiente de morte, um ambiente de tristeza, um ambiente de impossibilidade. Eu prestei atenção aqui na oportunidade do evangelista Warley. Ele falou sobre Lázaro, e eu gosto muito dessa história, porque Jesus vai sempre contrariar as nossas expectativas. Jesus vai chegar no quarto dia, porque segundo a tradição judaica, até 3 dias haveria uma possibilidade, não vou falar nem ressurreição, de acordar, despertar do sono. Porque para os judeus, para os saduceus, que não criam na ressurreição, 3 dias ainda não era considerado morte ou morto. Mas Jesus vai chegar ao 4º dia. Jesus está contrariando uma perspectiva humana. Jesus está frustrando uma crença, aleluia, sem fundamento. E a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem: remove a pedra, e Lázaro sai para fora. Perceba que é algo impossível. Betânia agora será impactada por este grande milagre, esse grande evento que mudará o curso da história. E muitas vezes, querido, nós devemos entender que há momentos que não é propício, há fases que não é boa, há momentos de luta, de batalha, de guerra, de desânimo. Quantas vezes nós somos tomados pelos desânimos da vida? Quantas vezes, aleluia, caminhamos convictos daquilo que Deus tem para nós, mas ao mesmo tempo a circunstância que nos cerca não é favorável. E muitas vezes as circunstâncias que nos cercam é contraditório àquilo que Deus prometeu lá atrás. Mas quando eu olho para o livro do profeta Ezequiel e para essa experiência que ele vai ter no capítulo 37, eu vejo que Deus não depende de circunstância para fazer aquilo que ele tem que fazer. Deus, ele não depende de momento, de estação, de tempo, de ano para cumprir aquilo que ele te prometeu. E esse é o maior motivo para você glorificar o nome dele, porque ele não esqueceu de você. Aquilo que ele te prometeu, querido, no tempo dele,
na hora dele, ele vai cumprir. Talvez você está atravessando o vale da sombra da morte. O salmista no Salmo 23, verso de número 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Ei, o Senhor está dizendo: Davi, eu estou vendo que tu está passando pelo processo difícil de perseguição, de morte, mas fica tu tranquilo, porque a minha unção desceu sobre a tua vida, e quando eu escolho, eu não erro cabeça. E eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite que tem chamado, que tem vocação ministerial, mas está passando pelo vale da sombra da morte. Ei, fica tu tranquilo, porque Deus não esqueceu daquilo que Ele te prometeu. No tempo certo, na hora certa, Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Deus, Ele não esqueceu de você. Deus, Ele conhece as tuas estruturas, a tua história. Eu acho isso lindo, porque Deus está usando Ezequiel como arauto. Ezequiel, eu estou te enviando em meio a um povo sem esperança, para você profetizar que ainda há solução. Sabe por que Deus te escolheu? É para você gerar vida através dele. Deus, Ele vai te levar a lugares que, se dependesse de mim e de você, nós não escolheríamos estar. Há quem pense que viver o chamado de Deus é como tirar férias na Disney, é fazer uma viagem internacional, conhecer Paris, Nova York. Não que isso seja errado, não que isso seja bom, mas o ministério de Ezequiel está sendo cumprido dentro de um cativeiro. Há quem diga que cativeiro é morte, é final de vida, mas eu entendo que o cativeiro para Ezequiel é preservação. Deus está preservando Ezequiel para cumprir um propósito. E eu logo entendo que Deus, aleluia, Deus não vai atender as nossas necessidades enquanto a necessidade dele for maior. A Bíblia diz em Mateus 6,33: buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, aleluia, muitas vezes não atende os nossos caprichos, porque a vontade dele é maior. O propósito que ele tem é maior. E há muitas pessoas se frustrando por causa disso. Há pessoas frustradas saindo da igreja. Há pessoas abandonando a Deus. Há pessoas desistindo do chamado por causa das frustrações. Mas você já parou para pensar se os nossos sonhos parelham com os sonhos de Deus? Será que nossos sonhos estão nivelados com aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Existem portas que se fecham, foi falado aqui também, que é preservação de Deus. Existem amizades que o Senhor sopra um vento e se afasta por causa da preservação de Deus. Existem crises que se instalam na nossa vida, é Deus cuidando, é Deus preservando, é Deus protegendo, é Deus sustentando, porque Ele não te perde, ainda que Ele te quebre, ainda que Ele te amasse, mas Ele não abre mão da tua vida e da tua história, porque antes mesmo, aleluia, que você fosse formado no ventre da tua mãe, Jeremias capítulo 1, eu te conheci e pelas nações te dei como profeta. Antes da tua existência, antes dos teus ossos serem formados no ventre da tua mãe, Deus já decretou uma história para você. Talvez, aleluia, você tenha vivido os embates espirituais da vida. Talvez as guerras estão demais, estão travadas, e o adversário ele tem se levantado, aleluia, para te acusar, para dizer que a tua vida é um fracasso, para dizer que a tua história é um fracasso, para dizer, aleluia, que o teu casamento não tem mais jeito, não tem mais solução, para dizer que esse teu filho não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas Deus, nessa noite, Deus, Ele está soprando um vento aqui. Eu posso ver, aleluia, pelos olhos da fé. É para quem crê, queridos, é para quem crê, é para quem é espiritual, é para quem é assembleiano, é para quem vive experiência com Deus. Deus está delegando nessa noite autoridade espiritual. Receba a autoridade aí em nome de Jesus, receba. E aonde tu pisar,
A unção de Deus que te acompanha. O ambiente que tem morte, calabadara chúria. O ambiente calabadara raçui. O ambiente que cheira morte. O ambiente, aleluia, que está enterrado. O ambiente que tem a certidão de óbito. Vai gerar vida. Vai ter vida. Vai ter vida. Porque a unção de Deus está sobre a tua vida. E Ele te escolheu como porta-voz de Deus para trazer esperança àquele que não tem esperança. Aí lá no versículo 4, eu acho isso lindo porque Deus vai confirmar. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. Posicionamento. Desculpa a minha sinceridade. Eu preciso entregar isso aqui. Muita gente quer ver o projeto ter vida. Mas o projeto para ter vida, ele requer o meu posicionamento. Porque enquanto eu não me posiciono, a palavra está sendo ministrada. O culto, aleluia, está sendo tomado por uma atmosfera espiritual desde o início. Mas se eu não entendo aquilo que Deus tem para a minha vida, eu vou vir segunda, eu vou vir terça, eu vou vir quarta, eu vou vir sexta, eu vou vir sábado, eu vou vir domingo, e a minha vida não vai mudar. Porque a palavra que é ministrada aqui, entra aqui e sai por aqui. Eu não tomo posse para a minha vida e não coloco em prática. É Deus dizendo, Ezequiel, se posiciona e profetiza. Nem sempre profetizar é fácil. Profetizar com geladeira cheia é maravilhoso. O freezer tomado de carne, alcatra contra filé. Profetizar com a conta bancária cheia é maravilhoso. Profetizar com a saúde 100% é bom. Casamento ótimo é maravilhoso. Mas muitas vezes, calabadaraxúria, muitas vezes o vento vai soprar, vai. O nível da guerra vai aumentar, porque Deus quer nos ensinar algo. Deus quer nos ensinar que a fidelidade dele é também no caos, é na adversidade, é na luta. E muitas vezes Deus vai se manifestar em momentos caóticos para nos ensinar que a dependência só vem dele. É dele, é tudo dele. Não é nada de mim, é dele. A honra, a glória é dele. Calabaraxu. Aí Ezequiel vai e profetiza e diz, assim diz o Senhor Jeová a esses ossos. Ezequiel está transferindo aquilo que está fora do seu domínio para um Deus que pode resolver todas as coisas. Deixa eu te falar algo aqui. Essa guerra que tu está enfrentando no trabalho, essa perseguição, não se vence com fofoca. Não se vence se xingando, agredindo, batendo. Essa guerra que tu vive na tua vizinhança, que estão se levantando contra a tua vida, estão falando mal do teu nome, fica tu tranquilo. Há um Deus que te guarda. A Bíblia diz lá em Salmo que ele não dorme. O guarda de Israel não tosqueneja, nem dorme. Ele está vendo tudo, ele tem o controle da tua vida e da tua história. Fica tu tranquilo, porque quem tem a certeza da intimidade que tem com Deus, não dá ouvido aos opositores. A oposição, ela só tem um propósito: tirar o teu foco do reino. Lembra de Neemias? Sambalate toda hora, vem cá que eu quero falar com você. E ele, não, eu estou ocupado numa grande obra. E quem está ocupado com as coisas de Deus não dá ouvido à oposição. Deixa a oposição falar. Deixa, aleluia, a oposição se levantar. Fica tu tranquilo, porque Deus cuidará de tudo aquilo que Ele tem que cuidar. Agora Ezequiel vai transferir o problema para aquele que pode resolver. Aleluia. E lá no verso de número 5 diz, assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o meu espírito e viverei. Eis que eu farei entrar em vós, calabadaraxúria, o meu espírito e viverei. O cenário talvez não é bom, mas você entrou por essas portas. E a primeira
barreira você rompeu, porque diante das dificuldades, você decidiu vir para a casa do Senhor, para adorar o nome dEle, porque a certeza que você tem é que essa causa, ela não pode ser resolvida por mãos humanas, mas você entende que há um Deus que pode solucionar os teus problemas nessa noite, e o Senhor está dizendo: eu estou trazendo vida àquilo que morreu. Eu não sei qual é o plano, o sonho, o projeto que se perdeu, está enterrado, mas quem sabe nessa noite, quem sabe hoje, quem sabe agora, Deus pode mudar o quadro da situação. Quem sabe hoje, o Espírito de Deus que te conhece, sabe das tuas lutas, sabe das tuas guerras, se levantará em teu favor, agirá em teu favor dentro da tua casa, no seio da tua família. Eu não sei qual foi o laudo que o inferno estabeleceu sobre a tua vida. Talvez há certificados aqui de óbito, de morte, não tem mais jeito, não tem mais solução, mas o Senhor nessa noite, eu creio pelos olhos da fé, está gerando vida para esta igreja, e aquilo que tu não profetizava, aquilo que você não tinha força para se levantar para lutar, receba força nessa noite, receba a virtude, receba a graça de Deus para a sua vida nessa noite. Vai ter vida, vai ter vida. E a Bíblia diz que agora Ezequiel profetiza segundo a ordem do Senhor. E a Bíblia diz que há um grande ruído. Houve um grande ruído. A Bíblia diz que, lá no versículo 9, e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que viva. O Senhor está nos convidando a profetizar, não só aqui dentro, mas também lá fora. O cenário é um vale cheio de ossos. E quantas pessoas não estão assim, próximo de nós? Um vizinho, um parente, um colega, um amigo, que está vivendo um período de dificuldade, de luta, que perdeu as suas esperanças, talvez está até pensando em dar cabo à vida. São para esses que Deus está te enviando nessa noite. São para esses que Deus está te enviando, para você profetizar e gerar vida na vida dessas pessoas. Aí lá no versículo 12 diz: portanto profetize e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová. Já estou terminando. Eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair da vossa sepultura, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Ezequiel está profetizando para uma nação que tem promessa. Mesmo diante das adversidades, é um povo que tem promessa. Eu acho isso maravilhoso, queridos. Imagina se Deus desistisse de nós como nós desistimos dele. Imagina se Deus abrisse mão de nós como nós muitas vezes abrimos mão dele. Imagina se Deus nos desse as costas, como muitas vezes nós damos as costas para ele. Deus é misericordioso e longânimo. Salmo 30, verso 5 diz: a ira do Senhor dura só um momento, mas a sua misericórdia dura para sempre. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Talvez eu esteja pregando para pessoas aqui nessa noite que estão chorando por dentro, estão se mantendo firme por fora, mas Deus conhece as tuas estruturas. Deus sabe das tuas lutas, Deus sabe das tuas necessidades, das tuas fraquezas. Você pode esconder do homem, mas de Deus você não esconde. Deus está gerando estrutura espiritual sobre a tua vida nessa noite. E eu venho como porta-voz profético nessa noite da parte de Deus, para te dizer
que esse cenário de morte está com os dias contados. Deus está mudando o curso da tua história nessa noite. Ele até permitiu o cativeiro, sim, para te preservar em vida, para não te perder. Mas em nome de Jesus haverá um tempo que esse cativeiro ele vai acabar. E Deus soprará um vento favorável, não um vento contrário. E os ossos que estão espalhados de um canto para o outro voltarão para o seu devido lugar. E enquanto, aleluia, isso não acontece, o Senhor está dizendo: permaneça na posição. Permaneça no meu querer. Continua buscando a minha presença. Continua me adorando. Continua buscando a minha face. Enquanto, aleluia, esse exército de ossos não se levanta, continua buscando a minha face. Continua orando. Continua buscando a minha presença de noite. Porque vale a pena, queridos. Vale a pena ser fiel. A Bíblia diz, aleluia, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Esse choro, essa luta, essa angústia, esse período de tribulação tem prazo de validade, mas o reino a qual nos foi constituído muito em breve virá. Jesus Cristo virá para buscar a sua noiva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E João, lá em Apocalipse, ele vai ter uma visão e ele vai dizer que todas as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas. É nessa noite, aleluia, que as tuas expectativas estejam em Deus. Que a nossa sede seja em Deus. Não aquilo que Ele pode fazer, mas aquilo que Ele é. Que possamos aprender a colocar Deus no centro da nossa vida. Que Deus seja maior que o sonho da casa. Que Deus seja maior que o sonho do carro. Que Deus seja maior que uma viagem internacional. Que Deus seja maior que esse emprego tanto desejado. Porque Deus pode abrir porta. Deus pode fazer o extraordinário. Mas quando nós colocamos Deus no centro, Ezequiel falou: Senhor, vou te colocar no centro, porque eu sei que o Senhor tem algo a me revelar. Perceba que o ministério de Deus foi revelado através da vida do profeta. Dentro da onde? Do vale. Deus está provando a tua fé. Aguenta firme. Deus está te colocando na forma dele, do jeito que Ele quer. Aguenta firme. Desertos e vale não mata crente, fortalece. E Deus está frustrando Satanás, porque Satanás pensou que essa luta você não ia suportar. Faz uma retrospectiva para você ver quantos desafios você vem enfrentando, e de todos eles o Senhor vem vencendo as tuas guerras. Porque Ele é o Senhor dos exércitos. Calabarachulha. É que nem Josafá lá em 2 Crônicas capítulo 20. Deus, eu não posso com essa grande multidão, mas eu sirvo a um Deus que pode. E o povo clama, o povo se humilha, o povo faz jejum, o povo proclama a Deus socorro e livramento e providência. E o texto diz que o Espírito de Deus desceu no meio do arraial, e Deus falou: ei, essa guerra não é tua, senão minha. Esta peleja não tereis que pelejar. Parai, ficar de pé e veja o livramento que eu vos dou nessa noite. Tem livramento nessa noite. O laço que o adversário preparou de morte, Deus está cortando nessa noite. A tua casa não vai perecer, o teu casamento não vai perecer, a tua família não vai perecer, porque você está debaixo de um decreto, você está debaixo de uma promessa, você está debaixo de uma vontade, e essa vontade divina há de prevalecer, queira o diabo ou não. Queira o diabo ou não. Josafá transferiu a responsabilidade para Deus. Eu tenho um reino, eu tenho um trono, eu tenho coroa, mas essa guerra não me pertence. Eu tenho diploma, eu sou formado, eu tenho intelecto, mas guerras espirituais não se vencem com armas carnais. Guerras espirituais se vencem com o joelho.
com a humilhação, com a renúncia, com a vida de obediência. Aleluia. Essa porta ela só vai se abrir quando você entender que Deus ele é o suficiente na tua vida. Esse vale ele só vai chegar ao fim quando você entender que Deus é suficiente na tua vida. Aleluia. Essa história ela só vai mudar quando você entender que tudo que você precisa está em Deus, está em Deus, está em Deus, está em Deus. E a igreja que entendeu essa mensagem, levanta a mão e glorifica a Deus, porque eu tenho a certeza absoluta, eu tenho a certeza absoluta que desse vale se levantará um grande exército. A tua casa vai voltar a adorar a Deus. A tua família vai voltar a adorar a Deus. O teu marido que se desviou, que está na cachaça, está na mentira, está na treta, ele vai voltar por essas portas. A tua esposa que se afastou, vai voltar. Alguém que se afastou, alguém que está afastado dos caminhos, vai voltar. Mas se posicione em nome de Jesus nessa noite, porque Deus tem uma obra na tua vida e Ele não abriu mão da tua história. E aquilo que Ele tem que fazer, Ele vai fazer. Vem, em nome de Jesus, é só agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus.